Olá, meus queridos irmãos e irmãs, muito boa noite, a paz do Senhor Jesus a todos, a você, meu irmão, a você, minha irmã, você que ainda não é cristão também, boa noite, seja bem-vindo a este culto de cura, de libertação, de restauração, terça-feira da conquista. Seja muito bem-vindo em nome de Jesus, amém? Eu quero compartilhar com os irmãos esta noite a palavra de Deus que está no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Marcos, o evangelista Marcos. Então, nesta noite nós vamos falar mais uma vez de um milagre, de uma cura realizada por Jesus, entre tantas as outras curas, entre tantos outros milagres que ele realizou enquanto esteve na terra, enquanto esteve caminhando com o seu povo. Amém? Nosso texto está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo 8, a partir do versículo 22. Esse texto é um texto conhecido, tá? Então, é um texto que nos convida a contemplar as pessoas de Betsaida, conforme diz aqui que Jesus e então chegaram a Betsaida. Betsaida, para quem não sabe ainda, era uma cidade ao norte do Mar da Galileia, uma vila de pescadores. Ali também morou Pedro, morou Filipe e também o irmão de Pedro, tá? Ali em Betsaida. Então, Pedro, Filipe e André moravam em Betsaida. Então, nesta noite eu quero falar com você a respeito das pessoas, da atitude, da ação daquelas pessoas que moravam ali e que viram Jesus e que, ao verem Jesus, tiveram uma atitude digna de um verdadeiro cristão, ou de uma pessoa, independente de ser cristão ou não, de pessoas que se preocupam com pessoas. Bem, é neste sentido. Então, esta mensagem nos convida a contemplar aquelas pessoas que voluntariamente conduzem um homem cego, até Jesus. Não é dito nada a respeito daquelas pessoas, tá? Não é dito nada a respeito das pessoas. Também o cego se parece, que é tomado pela mão, ele se parece passivo. Não vemos no texto nenhuma palavra do cego, a não ser a resposta que ele dá a Jesus quando Jesus pergunta se ele está vendo alguma coisa. Então, o texto diz que Jesus toma o cego pela mão, leva para fora da aldeia e aplica-lhe saliva aos olhos. E uma pergunta que nos deixa assim curioso: por que Jesus não o curou dentro da aldeia? Ali no seu ambiente, onde ele estava? Por que não curou ele ali mesmo? Será que isso tem a ver com a ordem dada por Jesus no final do versículo 26? Será que tem a ver? Nós vamos descobrir esta noite, diante das nossas inquietações, nós vamos descobrir por qual razão que Jesus não curou aquele homem ali dentro da aldeia, no seu local de conforto, onde ele estava vivendo, onde ele estava acostumado, onde ele conhecia as pessoas. Por que será que Jesus não o curou ali? Então, na leitura do texto, nós vamos perceber que a cura é descrita de forma muito simples, com muita simplicidade, né? Mas com um grande ensinamento. Ela nos ensina, tem muito a nos ensinar, essa cura deste homem cego de Betsaida. Não vemos no texto também nenhuma palavra criadora ou uma palavra curadora, conforme a que está em Marcos 7, versículo 34, quando Jesus cura um homem surdo e gago. Ali, nesta passagem, Jesus pronuncia, Jesus ordena uma palavra:
curadora a vida daquele homem. Jesus olha para os céus, diz aqui o texto, versículo 34, ele ergue os olhos aos céus, suspirou e disse, Efatá, que quer dizer, abre-te. Imediatamente abriu-se-lhes os ouvidos daquele homem. Imediatamente sua língua foi desimpedida. Aqui houve, no entanto, portanto, uma palavra de cura, uma ordem do Senhor. Também nós não vemos nesse texto nenhum título, uma palavra dando um título cristológico a Jesus. Conforme nós presenciamos em Marcos também, no capítulo 10, no versículo, a partir do versículo 46, quando Bartimeu, ao saber que Jesus está passando diante dele, ele começa a gritar e clamar, e ele diz, Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ou seja, é uma palavra, é um título cristológico dado a Jesus. Também nós não temos nesse texto nada de uma fé declaradamente expressa, conforme expressou Bartimeu, que ao dizer Jesus, filho de Davi, ao clamar Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, ele estava demonstrando a sua fé, ele estava declarando expressamente a sua fé. Tanto é que no final do texto de Marcos, no versículo 52, quando ele chega à presença de Jesus, Jesus lhe pergunta, que queres que eu te faça? Ele responde que eu torne a ver. Repare que até então ele permanecia cego. E Jesus lhe fez uma pergunta, o que queres que eu te faça? Que eu torne a ver. E Jesus lhe disse simplesmente, a tua fé te salvou. Ou seja, Jesus está declarando que o cego tinha fé para ser salvo, para ser curado. E a Bíblia diz que imediatamente lhe abriram os olhos. Então, nesta passagem aqui de hoje, nesse texto de Marcos 8, 22, nós não temos nenhuma destas características, ok? Então, essa é a verdade deste texto. Então, eu quero fazer a leitura juntamente com você desta passagem, a palavra do Senhor. Diz assim, Marcos 8, capítulo 22, ou capítulo 8, versículo 22, perdão. Então chegaram a Betsaida, e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe, vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu, vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Então, novamente lhe pôs as mãos nos olhos e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido e tudo distinguia de modo perfeito. E mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe, não entres na aldeia. Amém? Não entres na aldeia. E eu quero orar com você nesta noite, para que o Senhor venha derramar sobre a sua vida, derramar paz, derramar bênção sem medida. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu te rogo, Senhor, pela vida destas pessoas que estão, ó Deus, nesta noite, participando comigo desta palavra do Senhor. Que o Senhor venha derramar sobre cada vida a tua bênção, ó Deus, a tua graça, a tua misericórdia seja com cada um deles. E que teu Espírito Santo venha abrir o nosso entendimento e usar o teu servo, Senhor, como instrumento de bênção na vida das pessoas que vão ouvir e que estão ouvindo esta mensagem. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? Então, percebemos e vimos, né, aqui na leitura, que esse texto nos ensina algo muito importante. Então é isso que eu quero trazer esta noite aos irmãos. Alguns ensinamentos sobre esse texto, ok? Então, a primeira lição que nós aprendemos, o primeiro ensinamento é que é uma pergunta, na realidade é uma pergunta.
Por que a cura foi realizada em duas etapas? Por que a cura foi realizada em duas etapas? Isso é o que está escrito aqui nos versículo 23 e 25. Percebemos que a cura foi realizada em duas etapas. Então a questão é, talvez para enfatizar a deficiência espiritual dos próprios discípulos. E conforme nós temos aqui no capítulo 8, a partir do versículo 17, Jesus percebe que seus discípulos estão conversando acerca de comida, acerca de pão, porque eles estavam no barco, mas não tinham levado pão, a não ser um pão para todos eles. Então, quando Jesus começa a ensiná-los, a falar para que eles se precavem, tenham cuidado com o fermento dos fariseus, eles começam a conversar entre si, dizendo, será que é porque não trouxemos pão? Não trouxemos pães? Então Jesus, percebendo, do que ele falava, perguntou, por que discorreis o não termos pães? E ele diz então, a partir do versículo 17, ainda não considerastes, nem compreendestes? Tendes o coração endurecido? Tendo olhos não vedes? E tendo ouvidos não ouvis? Não vos lembrais de quando partiu os 5 pães com os 5.000? Quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam eles, 12. E de quando partiu os 7 pães para os 4.000? Quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam eles, 7. É o que Jesus disse a eles. Não compreendeis ainda? Ou seja, vocês já viram tudo isso, todos os milagres? Viram a multiplicação de pães por 2 vezes? Recentemente tivemos a última. E vocês ainda não compreenderam? Então talvez a questão desta cura ter sido realizada em 2 etapas seja para enfatizar essa deficiência espiritual dos próprios discípulos. Veja que Jesus já havia realizado inúmeros milagres, inúmeras curas, feitos diversos prodígios, contudo os fariseus, as pessoas, o povo de Israel e até mesmo os discípulos permaneciam com seus conceitos pré-concebidos. E por isso eles não haviam entendido, não reconheceram, nem compreenderam Jesus, conforme Jesus estava se apresentando a eles. Não reconheceram Jesus como enviado de Deus, como Messias. Esta é uma das questões que nós podemos deduzir porque este milagre foi realizado em 2 etapas. Você pode raciocinar comigo, Jesus não precisava fazer algo por 2 etapas, 3 etapas, não, Jesus realizava por meio da sua palavra, uma só palavra bastava. Foi assim que Deus criou todas as coisas que existem, através da sua palavra. Então Jesus poderia muito bem ter curado o cego imediatamente, ao tocar-lhe nos olhos, já ter dizido, abre-te, seja curado. Mas não, ele preferiu fazer por etapas. Então, é provável que esse milagre tenha sido planejado exatamente para isso. Como parte de ensinamento aos seus discípulos, como parte de ensinamento às pessoas, aos fariseus, aos escribas, aos judeus de todas as classes sociais. Então, por isso Jesus fez e realizou aquela cura em 2 etapas. E dessa forma Jesus estava curando gradualmente a cegueira espiritual deles, dos próprios discípulos. Porque eles não compreenderam, não haviam compreendido ainda quem era Jesus. Então, esta cura demonstra que logo eles poderiam compreender quem de fato era Jesus. Então, essa é a provável causa pela qual este milagre foi realizado em 2 etapas. Amém? Então, este é o primeiro
ensinamento, a primeira lição que nós aprendemos neste texto. A segunda lição é que a atitude tem o poder de transformar vidas. Tá? A atitude tem o poder de transformar vidas. Então repare que o versículo 22 destaca a ação das pessoas levando o cego até Jesus. Diz o texto: chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Então a ação, a atitude das pessoas daquela cidade, daquela vila, tá? Mudou a realidade de um homem. Mudou a realidade de um homem. E o versículo 23 diz que Jesus toma-o pela mão e leva para fora da aldeia. Aplica-lhe saliva nos olhos. Está fazendo uma limpeza, está começando um processo de cura, um processo de restauração. E ao tomar o homem pela mão, Jesus está lhe dando segurança, está lhe dando proteção. É isso que Jesus faz quando chega na vida de um cristão. Jesus dá segurança, Jesus dá proteção. Jesus começa uma restauração na vida daqueles que ele toma pela mão. Aleluia. Então, a sequência que Jesus leva o homem para fora faz uma pergunta: vês alguma coisa? A resposta do homem é estranhíssima, né? Então, eu quero dizer que Jesus, ao fazer essa pergunta, eu quero aqui dizer que Jesus agiu como um médico, né? Principalmente um oftalmologista, né? Que quando você vai fazer uma consulta com o oftalmologista, ele coloca umas letrinhas miúdas ali na sua frente e começa a perguntar se você está vendo, o que é que você está vendo, consegue ler essa? E essa, ficou melhor assim ou assim? Então Jesus agiu daquele homem desta forma. Vês alguma coisa? Vês alguma coisa? Jesus agiu ali como verdadeiro médico que ele foi, que ele é e será, amém? Para trazer o quê? Para trazer paz, trazer restauração, trazer liberdade aos oprimidos, amém, queridos? Então até hoje Jesus nos pergunta: vês alguma coisa? O que é que você está vendo? Né? Tem visto alguma coisa? Até hoje Jesus está nos fazendo essa pergunta. Estamos vivendo realidades espirituais verdadeiramente? Muitas vezes não. Outras vezes de forma pouco clara. Muitas vezes não. Outras vezes de forma pouco clara. Enxergando as pessoas como se fossem objetos, conforme o cego que viu as pessoas e comparou como árvore, né? Então nós também estamos assim. Às vezes a nossa cegueira, a cegueira que ainda temos, ela nos impede de ver nitidamente. Então precisamos de uma ministração maior sobre os nossos olhos para chegar a ver nitidamente, de forma clara, entendendo os propósitos de Deus em nossas vidas, amém? Então, queridos, conforme nós estamos vendo aqui no versículo 22 e 23, a nossa vida é feita de atitudes e de oportunidades. A vida daquele cego foi resultado da atitude das pessoas que lhe deram a oportunidade de ter um encontro verdadeiro com Cristo. Talvez você que está me vendo nesta noite, você que está me vendo agora, talvez você já tenha tido esta oportunidade que alguém lhe concedeu um dia. Talvez você foi alcançado pela atitude de outras pessoas. Você está entendendo? Você que não nasceu num lar cristão, você com certeza precisou que alguém lhe tomasse pela mão e te levasse a conhecer Cristo. Não sei, no culto, no lar, no culto da igreja, ou numa reunião de pessoas cristãs, não sei, mas talvez você tenha sido levado por alguém e essa pessoa foi a pessoa que lhe deu a oportunidade de mudar de vida. Então, somente por meio de atitudes de pessoas que pessoas serão salvas. Somente por meio da sua atitude, do seu agir, é que pessoas serão salvas. Somente através da atitude de ações de pessoas que podemos superar as nossas deficiências, as nossas fraquezas, que podemos ter um encontro verdadeiro com Cristo.
Você está me entendendo? Então você pode ser essa pessoa na vida de outra pessoa. Você pode ser essa pessoa que vai promover o encontro de alguém com Cristo, aleluia. Então as atitudes daquelas pessoas ali de Betsaida, pessoas que o texto não cita os nomes, Deus cega a oportunidade de ver, de ter sua vida restaurada, sua visão restaurada, de ter uma nova vida, um novo nascimento. Então são essas ações como essas, que devem servir de exemplo à nossa insensibilidade e inércia, para com os que sofrem. São ações assim, são essas ações que nós devemos tomar como exemplo, tomar como exemplo para abençoar a vida daqueles que sofrem, daqueles que estão precisando de conhecer o verdadeiro Senhor dos céus e da terra, aquele que cura, aquele que liberta, aquele que restaura e aquele que salva, amém? É preciso tomarmos atitude, é preciso tomarmos atitude para que vidas sejam salvas, que pessoas sejam alcançadas pelo poder do nome de Jesus. Então compreenda uma coisa, irmão, meu irmão, minha irmã, compreenda uma coisa: só Cristo pode nos abrir os olhos. Só Cristo pode nos abrir os olhos. Só Cristo pode nos fazer ver os diferentes sintomas da cegueira espiritual e suas múltiplas causas. Por isso Cristo nos constrange. Cristo nos constrange a nos comisserar, a ter pena, a ter piedade dos que batem a nossa porta. Cristo nos constrange a nos solidarizar com os que lutam pela superação da marginalização imposta pela sociedade, pela superação da dor, do sofrimento. Cristo nos constrange a nos envolver na missão da cruz, porque se a cruz de Cristo não nos constrange, em vão foi a sua morte. Você está entendendo? Você está entendendo, querido? Então ele nos constrange a levar esperança, a levar um sonho, a levar alento ao necessitado, para que ele seja liberto das trevas e para que possa encontrar com a maravilhosa luz que é Jesus. Amém? Glória a Deus. Então Cristo nos constrange, querido. A cruz de Cristo tem que nos constranger. Caso contrário, a sua morte foi em vão. Precisamos ter isso em nossa mente. Amém? E o terceiro ensinamento, ou a terceira lição desse texto, é que nem tudo o que se vê é o que parece ser. Isso é verdade. Nem tudo que nós vemos é de verdade aquilo que está aparentando naquele instante. Há muitas coisas envolvidas por trás de um objeto. Há muitas coisas envolvidas naquilo que nós vemos. Está exatamente no versículo 23, não é isso? No versículo 23, 24. 23, Jesus pergunta se ele vê alguma coisa, e no 24 ele dá uma resposta estranha. Diz assim: este, cobrando a vista, responde: vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Você já observou? É que homem parece com árvore? Tem alguma coisa entre homem e árvore? Não, homem não parece com árvore. Árvore é árvore, homem é homem. Amém? O homem foi criado pela mão de Deus, a árvore foi criada pela palavra de Deus. Há uma grande diferença. Então, o que é que nós estamos vendo aqui? Que ao dar essa resposta, Jesus então continuou o tratamento. E a partir da segunda imposição de mãos, então o homem passa a ver
nitidamente, passa a ver claramente, ficou restabelecido e tudo distinguia de modo perfeito. É o que diz o versículo 25. Então, a libertação, querido, completa, ela só ocorre quando Jesus permanece em nossa vida, quando nós permitimos que ele permaneça em nossa vida. Repare que Jesus estava com aquele homem cego. Jesus pegou aquele homem pela mão, conduziu para fora, fez o primeiro procedimento, suas vistas começaram a serem restauradas. Somente a partir do segundo procedimento é que ele teve sua vista completamente restaurada. Então eu quero dizer para você nessa noite que a permanência com Cristo é que vai lhe propiciar a restauração completa da sua vida, a restauração completa do seu relacionamento com Deus. E se você ainda não tem um relacionamento com Deus, não perca tempo, comece hoje mesmo a buscar um relacionamento com o Senhor. Aleluia. Aleluia. Porque a cura realizada por Deus tem o poder de libertar, tem o poder de restaurar, tem o poder de salvar. Você está entendendo? E ela devolve a alegria, devolve a paz, devolve a compreensão, devolve o entendimento e a capacidade de discernir e reconhecer Jesus como Senhor e Salvador, como Cristo ressurreto. Aleluia. Aquele que liberta, aquele que salva. E aquele, querido, como eu tenho falado aqui nas minhas ministrações, aquele que está por vir, aquele que breve voltará, que em breve voltará, aleluia. Este é o Cristo que eu estou anunciando para você nesta noite, porque ele venceu por mim, venceu por você, ele venceu por todos nós. Mas é preciso buscá-lo, é preciso, depois que encontrá-lo, permanecer com ele, como aquele homem permaneceu. Só após ter a segunda imposição de mãos é que ele foi curado. Se o homem fosse uma pessoa precipitada, se ele fosse como um terreno duro, onde a semente não brota, onde as aves vêm e comem a semente que é lançada, ou como um terreno pedregoso, onde a semente que foi lançada ali nasceu, mas com poucos dias morreu porque não tinha terra em suas raízes. Suas raízes não eram profundas. Se ele tem desistido no primeiro momento, tem falado, não, estou bem, já estou vendo homens que parecem árvores, ele não teria sido curado completamente. Então, é para isso que Jesus, é que nós devemos buscar a Jesus e estar com ele o tempo todo. Amém? Então, podemos, depois disso tudo, depois que tivermos esse encontro, este relacionamento duradouro e eterno com Jesus, nós vamos poder dizer, vejo tudo, vemos tudo de modo perfeito e nitidamente. Amém? Então, eu quero dizer para você que só Jesus pode abrir os nossos olhos, só Ele pode nos revigorar a fé e a segurança para que não precisemos voltar à aldeia. Quem são os cegos, querido? Será que são os doentes, os idosos, os enlutados? Será que são aqueles solitários? Será que são aqueles que estão com seus casamentos em crise? Seus filhos, num processo de mudança de fase, buscando outros entretenimentos, buscando outros prazeres? Quem são os cegos? Será que são os viciados, os alcoólatras, os drogados, como aqueles que estão ali em São Paulo, naquela região chamada, conhecida mundo afora como Cracolândia? Parecem zumbis ao meio-dia. Quem são os cegos? Veja que aquelas pessoas precisam ter um encontro com Cristo. Só Cristo pode livrá-los daquela situação calamitosa. Aleluia. Mas para isso é preciso que tenha pessoas como essas de Betsaida que levaram o cego até Jesus. É preciso que tenha pessoas que levem aquelas pessoas até Jesus. Jesus veio para devolver aos cegos
e marginalizados, aqueles que estão esquecidos pela sociedade, estão esquecidos pela elite. Aqueles que já estiveram na aldeia, que já viveram na aldeia, como os muitos já fizeram parte da aldeia, assim como eu fiz parte do grupo daqueles que estavam na aldeia. Foi a intervenção de alguém, foi o agir de alguém, a ação de alguém que fez com que a sua vida mudou, que fez com que a minha vida também mudasse. Então Jesus veio, querido, para isso, para curar, para salvar, para libertar, para restaurar a visão ao cego, para dar vida e vida em abundância, para restaurar os sonhos, restaurar os projetos. Aleluia, glória a Deus, Senhor. Eu quero te dizer, meu irmão, que a graça de Deus já foi anunciada e ela já opera entre nós. Para quê? Por que a graça de Deus opera entre nós? Para superarmos as dificuldades, superarmos as lutas, os sofrimentos, a cegueira e distinguir tudo perfeitamente, nitidamente, aleluia. E esta palavra foi anunciada pelo profeta Isaías. Diz a palavra do Senhor: dizei aos desalentados de coração, sede fortes, não temais, eis o vosso Deus. Ele vem e vos salvará. Então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Aleluia. Isaías 35, versículo 4 e versículo 5. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. E eu quero terminar, queridos, com a última frase do versículo 26. Diz assim: não entres na aldeia. Será por que Jesus proibiu, orientou, né? Jesus não proíbe, ele orienta. Ele dá os caminhos, ele orienta o caminho verdadeiro, o caminho certo. Não entres na aldeia. Queridos, eu quero dizer para você, lutas existem, dificuldades, vendavais pelo caminho, mas não desanime, não desista, não olhe para trás. Não volte para o lugar de onde saíste. Todas as dificuldades pelas quais nós passamos, elas são para o fortalecimento da nossa fé. E é por isso, querido, nós não podemos nos separar do amor de Deus. O amor de Deus que está em Cristo Jesus, conforme diz Paulo no capítulo 8 de Romanos, versículo 37. Ele diz que em todas as coisas, na tribulação, na dor, na perseguição, na fome, na espada, na doença, em todas estas coisas nós somos mais que vencedores. Somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Então essas dificuldades, essas coisas não podem nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, também em Romanos 8, versículo 39. Então, nós somos vencedores. Em Cristo Jesus somos mais que vencedores. Somos mais do que os vencedores humanos. Os vencedores humanos, eles têm um teto. Eles chegam a um teto, a um limite. O vencedor de qualquer espécie de qualquer tipo de esporte, seja atleta, seja ciclismo, seja natação, seja esporte em conjunto, ele tem um topo, ele vai receber ali uma medalha de ouro. Ele luta por aquele sonho, ele briga por aquele sonho, ele se mata por aquele sonho, mas ele só pode chegar a um ponto, ele tem um topo, ele tem apenas o pódio, e dali ele não passa. Tempos depois, muitas pessoas, ou quase ninguém, se lembra do seu feito. Eu pergunto a você nesta noite, você lembra do nome de algum medalhista olímpico na Olimpíada do Brasil que teve há cerca de 4 anos? Quem lembra o nome de alguém? Pouquíssimas pessoas lembram, porque este feito maravilhoso é momentâneo, a glória é momentânea. Mas a glória com Deus é eterna.
Por isso que o vencedor, aquele que está em Cristo Jesus, que Paulo fala, em Cristo somos mais que vencedores, ele vai vencer porque a sua coroa é eterna, a sua vitória é eterna, a vida eterna é que está preparada para ele, aleluia. É isso que nós precisamos entender. Então, meu irmão, minha irmã, meu amigo, não desista, não entres na aldeia. Não entres na aldeia, não volte para o teu lugar de conforto, aquele local que você vivia antes de conhecer a Cristo. Então, eu quero dizer ainda que em Gálatas 2, versículo 19, Paulo diz que mediante a própria lei, ele morreu para a lei, a fim de viver para Deus, porque estou crucificado em Cristo. Então, quem está crucificado em Cristo não volta para a aldeia. E ele continua no versículo 20. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Aleluia. O que Paulo está dizendo, Jesus me deu força. Jesus dará força para você também ser mais que vencedor. Aleluia. Então, nesses dias de luta, nesses dias de isolamento, nesse dia de restrições de convívio, mais do que nunca precisamos perseverar na fé, na comunhão, na unidade cristã, no amor, na lealdade, na misericórdia. Precisamos, irmãos, perseverar na humildade, na mansidão, na longanimidade. Não podemos desistir da carreira que nos está proposta, conforme disse o escritor de Hebreus, no capítulo 12, versículo 1, porque ele diz assim a palavra do Senhor: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos de tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e de todo o pecado que tem nas mentes nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Olhando em quem? Olhando firmemente no autor e consumador da nossa fé. Aleluia, que é Jesus. Então não desistamos, não voltem para a aldeia. Permaneça firme, irmão. As lutas sempre vão existir, mas não entres na aldeia. Não entres na aldeia. Não voltes às velhas práticas de quando estavas na aldeia. Lembre-se que você já foi restaurado. Já se despiu do velho homem, se revestiu do novo homem. Aleluia. A sua visão foi restaurada. O seu conhecimento renovado à imagem de Cristo, o seu Criador. É o que Paulo diz aos Colossenses no capítulo 2, capítulo 3, versículo 9 e 10. Uma vez que vos despistes do velho homem, com seus efeitos, e vos revestiste do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus, Senhor. E eu quero concluir esta mensagem, irmãos, lendo com você o último texto dessa noite. Está na segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo, capítulo 4, versículo 6. Paulo diz a Timóteo. Paulo escrevendo a Timóteo, ele diz: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Guardou a fé, querido. O bom combate foram as lutas que surgem no dia a dia, na caminhada com Cristo. Este é o bom combate. Terminar a carreira é ter a certeza da missão cumprida, é ter a certeza de que a sua missão foi cumprida com êxito, é ter a certeza que você não esmoreceu no caminho. Aleluia. Guardei a fé. E no versículo 8, ele diz: já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia.
Este é o prêmio daquele que persevera. Este prêmio é diferente do prêmio que o atleta busca. Você entendeu agora a razão pela qual Paulo fala? A coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, diz a palavra de Deus, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Então, nesta noite, pense nisso. E se você ainda não é cristão, mas se você ouviu esta mensagem, e se essa palavra tocou no seu coração, repense os seus conceitos. Busque imediatamente se afastar da aldeia, sair da zona de conforto e buscar a presença de Cristo em sua vida. Amém? Então, eu quero te dizer, fazer uma pergunta final. Qual o estágio da nossa cegueira espiritual? A resposta é simples. Isso vai depender do nível de relacionamento com Deus. Amém? Então, o estágio da nossa cegueira espiritual vai depender do nosso nível de relacionamento com Deus. E eu quero orar por você e por todos nesse instante. Se você quiser fechar seus olhos. Meu Deus, em nome de Jesus, eu oro agora, Senhor, por todas as vidas, meu Pai, que ouviram e irão ainda, meu Deus, ouvir esta mensagem, esta palavra. Que o Senhor toque no coração de cada um, Senhor. Perdoe-lhes os pecados. O Deus, toque nos olhos, abram-lhes, Senhor, abram os olhos de cada um, meu Deus, para que eles tenham a vista desimpedida, possa distinguir, discernir tudo perfeitamente, meu Deus, em nome de Jesus. Eu te agradeço, Senhor, pela oportunidade, meu Pai. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Em nome de Jesus Cristo, eu te louvo e glorifico o teu santo nome. E peço também uma bênção, Senhor, para toda a Igreja de Cristo na face da terra. Uma bênção pela Igreja Batista Evangélica de Brasília, Senhor. Pelos seus membros, suas famílias. Oh Deus, por cada pessoa, Senhor, que já participou das atividades daquela igreja. De cada um, Senhor, que já foi membro daquela igreja, Senhor. Desta Igreja Batista Evangélica de Brasília. Estou falando daquela, meu Deus, porque eu não estou lá, Senhor, devido a esta restrição, Senhor. Mas eu estou falando da Igreja Batista, das pessoas que já foram membros, das pessoas que participam até hoje. O Deus, que o Senhor abençoe as vidas de cada um, abençoe as famílias, abençoe os filhos, meu Deus, abençoe o ministério, dê saúde, Senhor. E desimpede, Senhor, o ofuscamento da visão espiritual de cada um. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.